Vamos para a palavra? Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não se salva. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como já disse, o tema dessa mensagem é o homem do meio. A Bíblia nos relata que Jesus Cristo foi levado ao Calvário e ele foi crucificado entre dois ladrões. Um foi colocado à sua direita e outro foi colocado à sua esquerda. E ele ficou no meio. O homem do meio é Jesus Cristo. O homem do meio foi aquele que foi crucificado sem ter nada a dever. Ele não devia nada, ele não tinha nenhum pecado, não tinha motivo plausível para levá-lo até a cruz. Mas o que as pessoas não entendiam ou não conseguiam entender é que Jesus Cristo, ele foi anunciado desde o princípio, desde a criação da humanidade. Então nós vemos lá em Gênesis 3,15 que o texto aponta para a vinda do Messias. E lá em Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, anunciando que viria o Messias, anunciando que viria um Cristo, ou seja, um que derrotaria a Satanás. E o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele anuncia as coisas que estariam por acontecer. Então Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 e 5, e também o versículo 10, ele diz que certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Velho Testamento inteiro, queridos, ele aponta para Jesus Cristo, para o Novo Testamento. Eu citei aqui apenas 2 exemplos que testificam que o que estaria por acontecer com Jesus Cristo, Deus já tinha determinado, já era propósito do Senhor. Em apenas 2 exemplos, nós conseguimos ver
que Jesus Cristo ele viria e ele viria com um propósito. E aí nós vemos no Novo Testamento esse propósito se cumprindo. O Emanuel nasceu e cresceu e aproximadamente com 30 anos começa o seu ministério, como fala em Lucas 3, 23. Os milagres de Jesus e as suas palavras incomodavam muita gente, principalmente os principais fariseus e os sacerdotes e escribas, que arranjaram um jeito de tirar a vida de Jesus. Com acusações infundadas, levaram Jesus ao Calvário e lá crucificaram, como nós lemos aqui, ao lado de 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Todas as pessoas envolvidas nesse cenário não entenderam exatamente o que estava acontecendo e não compreenderam que em tudo Deus tem um propósito. E é sobre esse propósito, o propósito de Deus, que nós estaremos falando. Deus tem propósito em tudo. Deus tem propósito em todas as coisas. Em tudo Deus tem propósito. E aí nós podemos olhar, queridos, para as pessoas que estavam envolvidas ou que estavam próximos desse cenário em que aconteceu a morte de Jesus e destes 2 malfeitores. Todas as pessoas envolvidas ali. Nós tínhamos o povo que observava, nós tínhamos autoridades que zombavam e nós tínhamos também os soldados que escarneciam. Essa era uma parte das pessoas que estavam envolvidas nesse cenário da crucificação de Jesus. Mas nós vemos, queridos, que ali, neste cenário da crucificação de Jesus, as pessoas não tinham o entendimento do que estava acontecendo ali. Ou seja, as pessoas estavam sendo ignorantes ou tinham uma determinada ignorância a respeito daquilo que estava acontecendo, ou seja, não tinha instrução, não tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo. E para algumas situações, mesmo sabendo o propósito de Deus, que Deus tem propósito em todas as coisas, nós não podemos ser ignorantes, ou seja, não podemos não ter informações a respeito das coisas que estão acontecendo. Eu falei na introdução que o Velho Testamento todo apontava para a vinda de Jesus e de tudo que aconteceria com Jesus, mas as pessoas neste tocante estavam sendo ignorantes. E nós não podemos ser ignorantes. Não seja ignorante no sentido de não conhecer em todas as situações. Hoje, falando para as situações de hoje, com um pouco de informação, e nós temos informações em abundância, nós podemos nos prevenir a respeito do vírus que circula. A ignorância faz com que algumas pessoas tenham atitudes que podem infectá-las ou levar a infecção a outras pessoas. O simples fato de não utilizar máscara, o simples fato de não utilizar álcool em gel, o simples fato de estar em aglomerações demonstra uma certa ignorância no sentido de não conhecer ou não querer aplicar o conhecimento tido por não observar a situação do jeito que está acontecendo. Então vamos ver aqui no cenário da crucificação de Jesus que algumas pessoas participaram deste momento da crucificação deles. Uma das pessoas que participaram da crucificação de Jesus são as pessoas que estavam ali observando. Versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Vejam que algumas pessoas, ou uma grande maioria de pessoas, viam o que estava acontecendo e queria saber o que estava acontecendo. O que eu vejo aqui na situação da morte, crucificação de Jesus, é que as pessoas
souberam que haveria ali uma crucificação e disseram assim: tem gente que vai morrer hoje, eu vou lá ver. Olha, tem gente que vai ser crucificada hoje, eu vou lá ver, eu vou só observar. Sem saber que ali naquela situação era o plano de Deus que estava se cumprindo. Estava só observando, só quero ver aonde vai dar, só quero ver se vai morrer mesmo, só quero ver se vai sofrer mesmo. Não tomou nenhuma atitude ativa para fazer nada. Mas nós percebemos, queridos, que ali na crucificação de Jesus havia um povo que só olhava. Como nós temos hoje também pessoas que são inativas ou inertes e que só olham, só observam. Eu quero ver onde vai dar. Eu quero ver se dá mal. Eu quero ver prejudicar. Eu quero ver a morte. Eu quero ver que caminho que vai dar isso aqui. Só observa. Não faz bem, não faz mal, mas quer ver a morte, quer ver as coisas ruins acontecerem. O povo que estava ali estava num estado de ignorância, eles eram ignorantes no sentido de não conhecer o que estava acontecendo ali. E nós não podemos ser ignorantes no que diz respeito a situações em que nós nos envolvemos ou que somos envolvidos. Não podemos ser ignorantes e tomar atitudes que venham a nos prejudicar. Eu vou lá só ver. Olha, está acontecendo, o que está acontecendo ali? Eu vou lá ver. Olha, eu tenho curiosidade, eu vou lá ver. Eu quero ver. Conta-se uma história de que havia uma grande aglomeração na rua e um homem muito curioso queria saber o que estava acontecendo. E ele soube que ali tinha acontecido um acidente. E aí, porque uma multidão estava ao redor do acidente, ele se chegou próximo do acidente e, pedindo licença, disse: com licença, eu sou parente da vítima. Com licença, eu sou parente da vítima. E quando ele chegou ao local do acidente, ele percebeu que, na verdade, a vítima era um animal. E as pessoas estavam ali observando. Ignorante. Queria só curiar, só queria saber o que estava acontecendo. E algumas pessoas são exatamente dessa forma, só querem ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que será que está havendo aí? Eu quero ver, quero ver o que está acontecendo. Não tem nenhuma atitude ativa, não ajuda em nada e muitas vezes acaba até atrapalhando, mas quer ver. Não tome essa atitude, queridos, não seja ignorante, não queira apenas observar e sem saber o que está acontecendo. Nós temos hoje abundância de informação, ou muitas informações que nos dá condições de tomar atitudes conscientes de fazer ou não fazer. Não seja ignorante. O povo só observava. Olhava, queria ver a morte, queria ver os crucificados, queria ver os açoites, queria ver o que estava acontecendo naquele lugar. E aí nós vemos também as autoridades que zombavam, versículo 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Olhavam as autoridades olhando para Jesus Cristo. Veja que as autoridades não falavam nada com os criminosos que estavam, um da direita e outro à esquerda de Jesus. Eles falavam com Cristo. Ué, você não é o Cristo? Não é o Filho de Deus? Então, por que você não se salva a si mesmo?
Ou vamos olhar para algumas atitudes de pessoas que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus e sabe que você é crente, que é temente ao Senhor e pode zombar da sua cara. Você não é crente? Você não acredita em um Deus de milagre? Não acredita num Deus que salva? Ué, por que você então não sai na rua sem máscara? Por que você então não sai aí sem proteção nenhuma? Se Deus salva, se Deus cura? Zombando pelo simples fato de não conhecer, ou pelo simples fato de ser ignorante, no sentido de não conhecer a Deus e não conhecer o seu poder e não saber o que é ser servo de Deus. Zombavam, as autoridades zombavam de Jesus Cristo. Ué, você não é o Filho de Deus? Ou pode dizer, se dirigindo a você, você não é o Filho de Deus? Você não é crente? Por que você tem medo de algumas coisas? Por que você se preocupa tanto com algumas coisas? Será que Deus não vai te livrar? Será que Deus não vai cuidar de você? Zombando pelo simples fato de você crer num Deus vivo, um Deus poderoso. E era isso que as autoridades estavam fazendo, estavam zombando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem saber que Deus tinha um propósito na morte dele, era necessário acontecer aquilo que estava acontecendo. Mas as autoridades zombavam de Jesus Cristo e diziam: se você salvou aos outros, a si mesmo se salve. Tantos milagres, olha o que as autoridades estavam dizendo para Jesus. Tantos milagres você fez, você ressuscitou mortos, você curou enfermos, você deu vista aos cegos, e agora você está aí preso, morto, para morrer, preso na cruz. E por que você não se salva a si mesmo? Zombando, dando risada do Filho de Deus. Por que você não se salva a si mesmo? Por que você não impõe a mão sobre você mesmo e diz: Senhor, me cura em nome de Jesus? Não estou falando de alguns charlatões que se aproveitam da fé das pessoas querendo tirar vantagem. Não estou falando destes, eu estou falando de pessoas sérias, pessoas sinceras, pessoas corretas, que andam com Deus. Dessas pessoas não se pode zombar, e nem desses outros também, porque eles vão se ver com Deus. As autoridades estavam zombando de Jesus e falando para Jesus assim: qual é o seu poder? Aonde está o seu poder? Você tinha poder para curar, mas não tem poder para sair daí desta cruz? Você tinha poder para dar a vida novamente, ou para ressuscitar, e não tem poder para sair aí desta cruz? Você tem o poder, ou você acredita tanto nesse Deus, se você é filho de Deus, e você não acredita que Ele pode te livrar de todos os males? Eu acredito, e eu sei que pode. Mas tem uma questão que é particular e pessoal, de que nós devemos fazer as nossas partes também. E os soldados escarneciam de Jesus, versículo 36 e versículo 37. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os soldados também oferecendo para Jesus um vinho barato, um vinho ruim, um vinagre. Ué, você não é rei? Toma então deste vinho ou deste vinagre. Olha, toma vinagre. Você não é o rei dos judeus? Você não veio para reinar? Toma aí
Não és tu aquele que era para sentar no trono? E os soldados, assim como temos pessoas que hoje olham para aqueles servos fiéis que acreditam na provisão de Deus, que acreditam no cuidado de Deus e escarnecem e zombam a respeito da fé, a respeito do objetivo de ser cristão. Muitas vezes nós somos afrontados também a respeito do que nós acreditamos. Mas somos afrontados por pessoas que, de forma ignorante, e nós não podemos ser ignorantes, ignorantes no sentido, já disse novamente, e vou repetir, de que não conhecem o propósito de Deus, e Deus tem propósito em todas as coisas. Mesmo na situação que nós estamos vivendo, eu acredito, Deus tem propósito em todas as coisas. Em tudo Deus tem propósito. E por Deus ter propósito em todas as coisas, nós não devemos ser tolos. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Este homem, ele era tolo porque ele parecia não ter nenhum tipo de juízo ou inteligência, insensato, bobo. Estava morrendo do lado de Jesus Cristo. O homem que estava do lado dele era aquele que poderia dá-lo a vida eterna, mas ele, de forma insensata, também estava olhando para Jesus e blasfemava contra ele. Ué, você por um acaso não é o Cristo? Tu não és o Cristo? Não seja tolo. Este homem, ele não conhecia a Cristo. Ele não sabia do poder de Cristo. E quando ele blasfemava contra o Filho de Deus, ele falava exatamente isso. Não és tu o Cristo? Não é você que salva? Não é você que faz milagres? Não és tu? Não é você que acredita nesse Deus que salva? Não é você que acredita no Deus que livra? Não é você que acredita no Deus que pode todas as coisas? Acaso para o seu Deus há alguma coisa impossível? Nós estamos rodeados, queridos, muitas vezes, de uma série de pessoas tolas. Uma série de pessoas que não conseguem entender a Deus, que não conseguem entender a Cristo. Ou não querem entender a Jesus Cristo, nosso Senhor. Este homem na cruz parece que não conhecia a Cristo. E outra coisa que ele não sabia também, ele não sabia que havia necessidade de Cristo morrer, assim como as outras pessoas que estavam envolvidas não sabiam também. A necessidade que havia de Cristo morrer. E aí ele diz assim: salva-te a ti mesmo. Jesus Cristo, era preciso que ele morresse, porque através da sua morte, ele iria vencer a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus, ele não foi ressuscitado, ninguém foi lá para ressuscitá-lo. Ele ressuscitou por si só. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou como estava escrito. E ele mesmo disse: olha, um sinal vos será dado, o sinal de Jonas. Ao terceiro dia ressuscitarei. Este malfeitor
que estava de um dos lados de Jesus, ele não sabia que Jesus tinha necessidade de morrer, assim como muitas pessoas também não sabem que Cristo morreu, mas que Cristo ressuscitou. E alguns até zombam, falam, você acredita num Deus que mata o seu filho, num Deus ou num Cristo que morreu? Ele não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eles não sabiam essa necessidade. O tolo não sabe desta necessidade. O tolo, aquele que sem juízo, não sabe dessa necessidade. E aqui nós vemos uma outra característica também desse malfeitor que blasfemava, que ele, mesmo falando, olha, você não é Cristo, primeiro salva-te a ti mesmo. Depois ele diz assim, olha, salva-te a mim também, salva a nós também. Ainda diz assim, também, versículo 39, salva-te a ti mesmo e a nós também. Zombava de Jesus Cristo, disse para Jesus salvar a ele mesmo, e diz para Jesus, ó, se você conseguir salvar você, salva a nós também, que estamos aqui crucificados junto contigo. E demonstra aqui, queridos, eu vejo que ele não queria compromisso com Cristo. Ele queria simplesmente o benefício de se salvar, de se livrar da morte. Como nós vemos algumas pessoas agindo de forma totalmente egoísta, olhando para Deus, olhando para Cristo e querendo simplesmente o benefício de Deus, mas não querer compromisso com Deus. Isso não deve acontecer. Isso é tolice. E nós não devemos ser tolo. Salva-te a ti mesmo e salva a mim também. Você não é Cristo? De uma forma irônica. Eu quero ser salvo também. Eu quero sair daqui, desta cruz. Se você verdadeiramente tem esse poder, eu quero sair dessa cruz. Eu quero me salvar. Salva você e salva a mim também. Ou seja, ele queria simplesmente o benefício de se livrar do mal que ele trouxe para si mesmo, porque ele estava ali por crimes cometidos, e a sua pena foi pena de morte, mas por estar próximo de Cristo, ele disse, olha, se você tem poder para te salvar a ti mesmo, salva a mim também. Ou seja, queria simplesmente o benefício de Cristo, mas não queria compromisso com Cristo. E nós temos, queridos, algumas pessoas que agem desta forma e querem simplesmente o benefício de estar com Deus, mas não querem compromisso com Deus. Ai, Senhor, o Senhor poderia tanto me abençoar, queria ser abençoado pelo Senhor, eu faço até trocas. Se o Senhor quiser, eu troco. Eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. Eu te dou meu carro velho e o Senhor me dá um carro novo. Eu vou te dar 10 reais, eu quero receber 1.000. Fazer trocas, fazer barganha com Deus. E Deus não trabalha com trocas. Deus não trabalha com barganhas. Esse malfeitor queria o benefício de Cristo. Queria que Cristo o salvasse, ou queria induzir Cristo a salvá-lo, mas não queria compromisso com Cristo. Diferente do outro malfeitor, que provavelmente entendeu o propósito de Deus e sabia que Deus tem propósito em tudo. E o outro malfeitor, a partir do versículo 40, respondeu-lhe, porém o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus? Estando de igual sentença? Ou seja, você não tem temor de Deus estando de igual modo? Nós todos, os 3 estão aqui crucificados, os 3 vão morrer. Você não teme a Deus nem neste momento? Será que nós não tememos a Deus mesmo quando a morte é iminente? Será que nós não tememos a Deus mesmo quando estamos rodeados de pessoas que são infectadas, pessoas que podem
morrer ou que podem nos passar, um vírus que nos leve à morte, será que mesmo assim vocês não temem a Deus? Este malfeitor demonstrou o temor de Deus. Ele teve a oportunidade de demonstrar o temor de Deus e nós não devemos perder a oportunidade. Não perca a oportunidade. E ele diz, olha, nem menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esse malfeitor, ele temeu ao Senhor, temeu a Deus. Ele demonstrou no último momento, ele demonstrou que ele reconheceu ali Jesus Cristo. Repreendeu o outro malfeitor e disse assim, você não teme ao Senhor? Você não teme a Deus? E depois de demonstrar o temor de Deus, ele reconhece os seus erros, ele diz assim, olha, eu na verdade estou aqui porque eu mereço estar aqui, eu cometi erros, eu estou aqui porque eu cometi crimes e eu estou sendo julgado por isso. Este aí, na verdade, este que está aí, este não deveria estar aqui. Eu sim, eu deveria estar aqui, eu sou pecador, eu errei. Eu cometi alguns erros que me trouxeram até esse momento que eu estou vivendo. Este aí não. Será que você não teme a Deus? Ele reconheceu os seus erros, reconheceu o seu pecado, e nós devemos reconhecer também os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas limitações. O quanto nós, muitas vezes, temos cometido erros e muitas vezes agimos como outro malfeitor. Ué, você não é Cristo? Ah, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Ah, Deus, livra-me a mim também. Enquanto o outro malfeitor demonstrou o temor do Senhor, não teme a Deus, mesmo estando crucificado junto com Jesus Cristo. Nós, na verdade, temos alguma coisa que nos trouxe até aqui. Nós cometemos erros, nós fizemos coisas erradas e nós merecemos estar aqui. Ele não merece estar aqui. Reconheça o erro, reconheça a atitude errada, reconheça que o pecado está atrapalhando a vida. E nós devemos reconhecer, assim como esse malfeitor, o que tem me atrapalhado, o que tem me feito errar o caminho. E esse malfeitor, ele teve a oportunidade também de chegar com sinceridade diante de Jesus Cristo e se entregar a Ele, mesmo na situação que ele estava. E ele diz no versículo 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai morrer, eu sei que o Senhor vai vir, vai ressuscitar, e eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar na tua presença. Quando o Senhor vier com o seu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz algumas coisas que me trouxeram até aqui, mas agora eu tenho oportunidade de me redimir, de me entregar ao Senhor, mesmo o Senhor estando aí do meu lado, crucificado. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero estar com o Senhor no teu reino. E o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor não rejeita a ninguém.
Nosso Senhor Jesus Cristo não rejeita ninguém. A prova disso é o tratamento que ele deu a um dos malfeitores. O único que estava ali, que se arrependeu. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não perca a oportunidade, queridos, de temer ao Senhor. Não perca a oportunidade de reconhecer os seus erros, fazer uma análise na sua vida e ver aonde estamos pecando, aonde estamos nos afastando de Deus. E também não perca a oportunidade, queridos, de se achegar a Jesus Cristo. O homem que estava no meio dos malfeitores está vivo. Ele morreu, ele foi crucificado. E ele morreu naquela tarde. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está disposto a nos perdoar. Lá no Calvário ele pediu perdão por aqueles que crucificaram. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eles são ignorantes. Ou seja, eles não estão sabendo o que estão fazendo. É propósito do Senhor, é preciso que aconteça, mas eles não estão sabendo que eles estão fazendo isso. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele também, o homem do meio, Jesus Cristo, que estava entre o malfeitor e o outro malfeitor, ele também concedeu perdão e salvação ao malfeitor que reconheceu como Cristo, como Senhor. Então eu digo que Deus tem propósito em todas as coisas, mesmo nas situações ruins, mesmo nas situações que são desagradáveis. Enfrentando situações ruins, enfrentando situações desagradáveis, não seja ignorante e olhe simplesmente para o seu próprio umbigo, achando que tudo se resume a este momento, a essa situação. Olhe um pouco mais além. Olha o que Deus quer te mostrar. Olha o que essa situação, aonde essa situação vai te levar. Não seja ignorante. E não seja como outro malfeitor que cometeu tolices e comece a falar contra Deus. Essa é culpa sua, Deus, porque isso veio acontecer. Algumas vezes nós cometemos esse erro. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu? Ah, Deus, por que o Senhor fez? Não seja tolo a esse ponto, em nome de Jesus. Não és tu, oh Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a mim também, faça um milagre em mim. E não perca a oportunidade, querido, se cometeu esses erros de se achegar ou de se aproximar a Deus. Não perca a oportunidade de se aproximar a Deus. Mesmo que tenha cometido erros, mesmo que tenha cometido alguns erros que você pensa que vai te levar à morte, e pode te levar à morte. Mas este ladrão, este malfeitor que estava na cruz, ele olhou para o homem do meio e ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo. Ele aproveitou a última oportunidade que ele tinha para se jogar aos pés de Jesus ou para estar próximo de Jesus. E Jesus concedeu-lhe esse desejo. Talvez você, querido, esteja vivendo uma situação semelhante e precise tomar uma atitude agora, neste momento, uma atitude de arrependimento, uma atitude que vai mudar a sua vida. Mesmo que você está dentro da igreja, mesmo que você conhece a Cristo, mas é necessário tomar uma atitude que mude o caminho, que mude situações. A palavra do nosso Senhor, ela está cheia
de recomendações, está cheia de passagem que nos mostra o caminho, e o caminho é Jesus Cristo, que nos fala a respeito de coisas que aconteceram lá atrás, mas são tão atuais e estão acontecendo hoje, que pode nos dar esclarecimento. Não seja ingênuo ao tratar com algumas situações em sua vida. Não coloque a culpa em Deus. Esteja em nome de Jesus, aproveitando a oportunidade para reconhecer os seus erros, para aproximar-se de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar e colocar diante de Deus a sua vida. E se o Senhor falou com você através dessa live, através desse vídeo, eu peço que você esteja em nome de Jesus orando comigo e falando para o Senhor, falando a respeito da sua vida, de atitudes que tem tomado. E o momento é agora, queridos, de mudar. E da velha pessoa ser crucificada e nascer uma nova pessoa. Dos velhos hábitos serem crucificados e nascerem novos hábitos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, somos gratos ao Senhor pelas tuas bênçãos, tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus querido, eu peço, Pai, que esteja olhando para cada um de nós. Senhor Deus, que algumas vezes temos sido ignorantes, Senhor, no sentido de não conhecer os teus propósitos ou deixar de lado os teus propósitos, ó Pai, e não seguir com os teus planos, Pai, ou seguir com a tua vontade em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai querido, olha para aqueles, Senhor, que se arrependem dos pecados, se arrependem dos erros, Senhor, e estão neste momento olhando para o Senhor e estão pedindo perdão pelos seus erros, Pai, em nome de Jesus. E olhe também para aqueles que se afastaram de alguma forma da Tua presença, Senhor, e precisam se achegar ao Senhor. O Senhor misericordioso e sabe de todas as coisas, e eu sei que o Senhor, de braços abertos, os aconchega e os acolhe, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença esteja manifestada, Senhor, nessas pessoas, e eles sintam as Tuas mãos, ó Pai, sobre eles agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te peço ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.